E aí galera, beleza? Estamos com mais um Pense no Alto. Pessoal, compartilhar com vocês sobre uma coisa. Esses dias, this day, eu estava pensando muito sobre o pecado. Safadinho, tá pecando muito aí. Não é isso que eu quero dizer não, pessoal. Solta a vinheta. Pessoal, nós temos duas maneiras de entender o pecado. Primeira maneira, como uma lei. Existe a lei de Deus, oh meu Deus, entendeu? Nós podemos interpretar o pecado como uma transgressão à lei de Deus. E nesse sentido, Nossa Senhora nunca transgrediu a lei de Deus e por isso que ela é santa. É uma maneira de interpretar o pecado, certo? But, quer dizer mais em inglês, eu acho que é muito pouco, entendeu? Isso seria reduzir o nosso relacionamento com Deus a seguir um conjunto de regras. E o Bento XVI, exato, o Papa, ele fala que o nosso relacionamento com Deus não é seguir um conjunto de regras, mas é um relacionamento com Jesus. Então, na minha visão, eu acho que interpretar o pecado como quebrar as regras é muito pouco, entendeu? Parece que sempre a gente está querendo transgredir as leis, entendeu? E eu acho que é por isso que eu não concordo tanto com essa visão sobre o pecado. Deu pra entender, né? Eu acho que, deu pra compreender. Eu acho que existe uma coisa muito mais profunda no nosso relacionamento. Se nós entendermos o pecado como de fato ele é, na minha visão, que é se afastar de Deus, que é amor. Algo que fere o amor é algo que acaba ferindo a nossa própria humanidade, aquilo que nós somos, entendeu? E por isso é que é pecado, porque senão Deus seria visto como o quê? Como um todo-poderoso, um legislador, que quer que a gente siga as regras e tal. Mas não, eu acho que Deus é muito mais do que isso, entendeu? Deus é alguém que nos ama. E Ele não precisa do nosso amor. E até mesmo se Ele pede que nós façamos algo, é porque, meu irmão, aquilo dali é o melhor para nós mesmos, entendeu? E aí se torna muito concreto que a palavra de Deus diz que a morte é fruto do pecado. Quantas vezes nós vemos que o pecado traz morte na nossa vida? Porque se afastando da graça de Deus, e aí a graça não é abstrata, mas de Jesus Cristo, nos afastando do amor, nós acabamos trazendo consequências de morte para a nossa vida e consequências de morte para a vida das pessoas. Depressão, quantas vezes pelas nossas palavras, pelos nossos olhares, às vezes sentimento de inferioridade, a morte mesmo, a injustiça social, entendeu? Então eu prefiro interpretar pecado como algo que fere o amor, ou algo que impede que o amor possa amadurecer ao nível em que ele precisa amadurecer, entendeu? E aí é outro grande erro, porque nós restringimos o pecado à área da sexualidade. Claro, existe o pecado contra a sexualidade, e por favor, porque eu estou falando que não é um conjunto de regras, eu não estou sendo relativista, estou querendo aprofundar sobre o entendimento sobre o pecado, entendeu? Então, anyway, o pecado, então, ele nesse sentido é um afastamento de Deus, do amor, impede com que nós cresçamos no amor. E reduzir somente isso à sexualidade, poxa, é muito pouco. É claro que a sexualidade está intimamente ligada com quem nós somos, porque, segundo o documento Sexualidade, uma Verdade e Significado, do Pontifício Conselho para as Famílias, eu acho que é isso, ele fala que a sexualidade faz parte de quem nós somos. O Catecismo da Igreja Católica também fala isso, certo? E é por isso que, de certo modo, também envolve muito a sexualidade e o pecado, e o amor. Sexualidade, pecado e amor, tudo bem. Mas reduzir tudo à prática sexual seria muito pouco, entendeu? Seria, na verdade, um certo tipo de hipocrisia, ok? Até mesmo na sexualidade, a gente interpreta a vivência do pecado como um conjunto de regras. Eu pequei porque eu fiz isso, ou aquilo com minha namorada, porque eu olhei a isso. Cara, e aí isso me impede de ver o amor, tá entendendo? Não é tipo assim, a partir do amor tudo é permitido, né? Oh, que maravilha, que maravilha! Não é isso que eu tô falando. Mas tipo assim, por exemplo, se você olha, são duas maneiras de olhar diferente, é isso que eu tô querendo dizer. Se você olha para uma mulher, e aí a regra, a lei diz que você não pode olhar com um olhar concupiscente. Ok, mas existe outra maneira de pensar. Você ama aquela mulher que você está olhando, ou você só quer usar dela? Não, eu só quero usar dela. E é por isso que é pecado. Não é pecado porque vai contra a lei, mas porque você não amou e não permitiu com que o amor amadurecesse. Deu para entender como são duas maneiras diferentes de olhar a mesma realidade? Então aqui não é relativizar o pecado, mas chegar no ponto mais profundo do que é pecado e do que não é pecado.
E lá no fundo, pessoal, às vezes, quando nós ficamos nessa concepção mais legalista de pecado, nós até vamos nos confessar somente falando o que nós fizemos. E nós acabamos esquecendo o porquê nós fizemos aquilo. E aí nós não conseguimos nos converter verdadeiramente, porque nós ficamos no legalismo. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo outro? E essas são as perguntas mais fundamentais, entendeu? E aí, nesse sentido, a confissão e a comunhão, ela não é vista somente, então, como um prêmio para os perfeitos, ou um lavar de roupa suja, ou tipo assim, vou ali prestar conta das vaciladas que eu dei. Não! É como um caminho para amar mais. Reconheço que não amei naquela atitude, ou, padre, eu não consigo ver como isso não é amor. Você abre seu coração para a conversão, não a partir de fora, mas a partir de dentro. Você abre seu coração e diz, padre, como é que isso aqui eu não consigo entender porque que isso é amor. Me ajuda. Eu quero olhar com o olhar de Deus, um olhar de amor. Entendeu? Tipo, incrível, cara. E isso, verdadeiramente, é a vivência da santidade. Uma vivência da santidade que mexe com a gente, começa com as nossas estruturas, muda quem nós somos, nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, entendeu, velho? Então, eu queria te convidar a este caminho de conversão para entender as coisas a partir da visão do amor. Porque eu acho que foi por isso que Nossa Senhora foi santa. Não porque seguiu um conjunto de regras. Claro, ela seguiu as regras, mas foi por amor. Foi por um amor real, por um amor concreto. Valeu, galerinha. Por hoje é só. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar pra galerinha. Nós.